Olá, eu sou o professor Paulo Moraes, sou obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Atualmente eu estou na 43 IEQ, Igreja do Pastor Gilson de Souza. Eu sou formado pelo ITQ na turma de 2009, ITQ Curitiba Centro. Sou coordenador de célula de jovens e adolescentes. Sou líder de célula de adolescentes. Trabalho no diaconato da igreja. Para mim é uma honra estar trabalhando para o Senhor Jesus. É uma honra poder servir Ele, né? Então esse trabalho que nós estamos fazendo nada mais é que um passo dado para o reino. Um passo para que mais pessoas possam entender algumas coisas da palavra de Deus. Nada é mais edificante do que a vivência de algo que aprendemos. Ela é muito mais fácil de assimilar algo que vemos ser praticado e vivido. Dentro dessa visão, as cartas escritas às igrejas, sejam elas de Paulo, de Pedro, de Tiago ou de João, tornam-se tão especiais. Elas revelam uma realidade que aparentemente parece distante da visão apresentada por Cristo. De amor, de paz, de pureza e de uma dependência do Pai. Mas que na verdade são a clara e edificante execução de um projeto magnífico de Deus, de palavra e vida. Quando passamos a estudar, verificamos que problemas humanos são reais, dificuldades de aplicação e de falta de conduta diante dos princípios são mais comuns do que gostaríamos que fosse. Essa é uma análise necessária, pois muitas vezes acabamos por achar que escolhas erradas são feitas quando esses problemas surgem, quando na verdade devem ser tratados com total serenidade e vistos como comuns e naturais. Sim, essa é a palavra correta, natural. Afinal, essa é uma fase que todo homem santo passa, pois é um crescimento, é uma evolução totalmente normal e que precisa ser encarada desta forma. Ao estudarmos essas cartas, temos que estar firmemente coerentes com as realidades dos momentos, dos limites e dos princípios envolvidos, para não cairmos em julgamentos ou apenas teorizarmos uma verdade, transformando ela em dogma e não em vivência interiorizada pela compreensão humana e selada pela revelação do Espírito. Estaremos passando por um universo composto por igrejas distantes do convívio do mundo judeu, embora fossem compostas pelos mesmos, dispersos pelas diversas cidades do Império Romano. Capítulo 1. Neste capítulo nós veremos a parte histórica. Estaremos situando o contexto histórico, a política da época, a geografia, as características mais importantes. Sugiro inclusive que não se atenham apenas às informações contidas aqui, pois são muito restritas. Existe um universo de informações a serem exploradas. A Bíblia, ela é um livro inspirado, completamente cheio de experiências pessoais e coletivas. Uma porção de fatos históricos que descrevem a transformação da palavra dita por Deus em realidades tangíveis. Torna-se necessário termos em mente momentos históricos coletivos do mundo antigo, tanto no aspecto político, quanto no aspecto geográfico, quanto das realidades pessoais de cada autor. Na divisão, existe de Velho e Novo Testamento. Podemos visualizar nas entrelinhas essas mudanças, para assim uma importante noção do porquê alguns escritos bíblicos permanecem como atuais no que se refere aos princípios à vivência do cristianismo. A igreja hoje enfrenta problemas que não diferem dos existentes naquela época, que as cartas foram escritas. O que devemos é compreender que na aplicação não devem ser literais, mas sim compreendida para a realidade que nos envolve. Devido a este importante fator, ter noção do entorno é necessário para se confundir vivência com dogmatismos. O povo de Israel, ele teve a sua história dissecada na Bíblia de forma a mostrar a ação de Deus na construção de uma nação e posteriormente de um mundo onde o princípio inicial ao criar o homem fosse novamente trazido.
Dentro dessa análise, não podemos deixar de trazer à luz da história os fatos que se desenvolveram até termos uma nação completamente dominada por dogmas, preceitos e regras bem consolidadas. Temos os patriarcas. As promessas feitas a eles, que consta lá em Gênesis, foram base para a formação de Israel. Tivemos também a escolha de Saul, que está contida em 1 Samuel, sua consolidação territorial e conquistas políticas seguidas por Davi, que unificou o reino em um só, aumentou o seu poder bélico, econômico e administrativo, sendo isso entregue ao seu filho Salomão, que deu à nação de Israel a notoriedade e o poder político nunca antes observado. A opulência econômica e a administração exercida por Salomão foi notícia no mundo antigo, a tal ponto de vermos em relatos bíblicos vistas entregas de tributos, bem como presentes ao rei. Isto também está lá em 1 Reis. Mas dentro desse conceito político, administrativo e econômico, um detalhe fora negligenciado. Não era uma monarquia, e sim uma teocracia, onde o governo era exercido por Deus através de um homem, no caso, o rei. E todos eles foram negligentes em aspectos importantes de sua vida pessoal. Está lá em 1 Reis. Até culminar na divisão do reino entre os filhos de Salomão. Roboão ficando com o reino do sul, Judá, e Jeroboão ficando com o reino do norte, chamado Israel. Segue-se um período de opressão, vassalagem e dispersão, onde os assírios, posteriormente os caldeus e por fim os babilônicos dispersaram as tribos em seus reinos. Fora nesse período conturbado que os profetas tiveram a sua exponencial, onde Deus falava ao povo desejando um retorno aos parâmetros anteriores de observação de conduta. Mas havia uma constante retomada da idolatria e do envolvimento com outros povos e costumes. As 10 tribos ou reinos de Israel sempre foram governadas por soberanos idólatras e corruptos, sendo primeiramente oprimidos pelos assírios e mais tarde pelos caldeus, que destruindo Samaria, sua capital, fez uma dispersão do povo pelo império. Isso está lá em 2 Reis. O reino de Judá, por sua vez, tendo uma linha de Davi como sucessão, tinha para si o peso das promessas, tendo na sua grande maioria reis também idólatras, também reis que tiveram condutas de retorno ao culto único a Deus e obediência às suas leis, mas sempre tendo quedas e retornando à idolatria, sendo por fim também conquistados pelos babilônicos, que está lá em 2 Reis 24. Eles destruíram Judá, a sua capital, levando o rei e os nobres para a corte, e deixando uma grande parcela do povo para morrer na miséria. Houve uma dispersão do povo de Judá pelo Império Babilônico, imposto pela fome e pela miséria, e também pela destruição de Jerusalém. Com essa dispersão, criou-se nos remanescentes uma necessidade da manutenção da sua cultura, seus cultos e seus credos. Isso nós podemos ver claramente lá em Daniel. E estando tão longe de Jerusalém e sem ter o seu templo, o templo de Salomão e o tabernáculo para cultuar, o povo exigiu dos sacerdotes um modo temporário, algo que fizesse com que levasse o conhecimento deles ao Senhor Jesus, ou seja, como eles chamavam, a Jeová. Assim, então, surgiram os grupos de adoradores que se reuniram regularmente para ouvir a lei lida, o cântico de salmos e a recitação das orações. Esses grupos formaram os primórdios da instituição que deveria, posteriormente, ser conhecida com o nome grego de sinagoga, ou seja, reunidos juntos. A intenção, a princípio, era que a sinagoga fosse apenas uma coisa temporária, até que a volta a Jerusalém pudesse ser feita e o templo reconstruído. Contudo, a importância da sinagoga como força coesiva na unificação dos judeus numa comunidade, ela foi gradualmente reconhecida
e aceita universalmente pelos líderes religiosos, ela não somente era um meio para ensino das leis e dos profetas, mas também um meio para ajudar os judeus a reterem a sua identidade nacional. Várias foram as tentativas de retomada da reconstrução de Jerusalém e do templo, através de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, sendo sempre retorno à idolatria a causa de novas conquistas, destruições, culminando assim com um silêncio de Deus. Foram esses uns 400 anos de total falta de palavra, crescimento, onde o povo esteve à mercê de sua sorte, onde apenas permaneceram as promessas e os dogmatismos existentes até então. Onde apenas permaneceram as promessas e os dogmatismos. Neste capítulo você vai ter informações sobre fatos históricos importantes, sobre os imperadores romanos, sobre Jerusalém e sobre Éfeso. Mas, mais uma vez falo para você, não fique apenas no livro. Busque algo mais para enriquecer o seu estudo. Vamos então ao capítulo 2, Tiago. A Epístola de Tiago é um dos escritos mais instrutivos do Novo Testamento, dirigida principalmente contra erros particulares da época produzidos entre os cristãos judaicos. Não contém as mesmas declarações doutrinárias completas das outras epístolas, porém apresenta um admirável resumo dos deveres práticos de todos os crentes. Aqui estão manifestadas as verdades principais do cristianismo, e ao ser considerados com atenção, se verá que coincidem por inteiro com as declarações de Paulo acerca da graça e da justificação, abundando, ao mesmo tempo, em sérias exortações à paciência, da esperança e à obediência da fé e do amor, misturadas com advertências, repreensões e exortações, conforme aos caracteres tratados. As verdades aqui expostas são muito sérias e é necessário que se sustentem e se observem em todo tempo as regras para a sua prática. Em Cristo não há ramos, mortos ou sem seiva. A fé não é uma graça ociosa. Onde quer que esteja, gera fruto aonde? Em obras. O autor, então, o escritor dessa epístola, é o irmão de Jesus, conforme atribuem alguns historiadores, de grande estatura na primeira igreja em Jerusalém. Isso está lá em Gálatas 2,9. Os historiadores do primeiro século escrevem que Tiago foi um mártir no ano de 62 d.C. Isso está lá em Baxter, na página 283 e 285. Tiago está escrevendo as 12 tribos que andam dispersas, que eram irmãos, e ensinou estes como cumprir a lei e serem judeus completos. Levou tempo para amadurecimento nos judeus, uma vez que eram cristãos, a deixarem os traços da obediência da lei e como uma obra, e viverem só na graça. Tiago os exorta, não a deixar a lei e fazer nada, mas de completar a lei cumprindo o espírito da lei, que é aquela obediência que traz o louvor a Deus e não opera o aperfeiçoamento do homem diante de Deus. Essa epístola, a data exata é difícil de determinar. Uns dizem que foi o primeiro de todos os escritos do Novo Testamento e outros colocam um pouco antes de Hebreus. O Joséfo, nosso antigo e valioso historiador judeu, indica que Tiago foi apedrejado até a morte por volta de 62 DC. Pelo seu conteúdo, descreve que pode ter sido escrita antes do concílio da igreja, que está lá em Atos 15, que aconteceu também por volta de 49 d.C. Logo, temos uma previsão de escrita entre 48 e 62 d.C. Tiago traz como tema: a fé produz obras. Ele é muito prático nesta carta. Ele enfatiza o dever ao invés da doutrina. Ele escreveu repreendendo a negligência. Muitas vezes, negligência é essa vergonhosa de alguns deveres cristãos.
Ele analisou a natureza da fé genuína, estimulando os leitores a demonstrar a eficácia de sua experiência do Cristo. Sua principal preocupação era a realidade e a simplicidade na religião, apresentando reivindicações práticas do Evangelho. Traz também como mensagem central: a verdadeira religião pressupõe uma fé operante e frutuosa, demonstrada por meio da prática habitual, em sinceridade e amor, dos ensinamentos da Palavra de Deus. Tiago fala também de alguns temas muito importantes, como provação versus tentação, a fé prática e a vida cristã. Você também encontrará um esboço geral descrito por alguns temas. No seu livro-texto, você vai encontrar um esboço geral das cartas, das epístolas gerais, de cada autor. Então eu vou fazer um breve comentário sobre os títulos e no seu livro-texto você vai ter a descrição completa sobre o que fala. Vamos ao capítulo 1 de Tiago, onde nos versículos 1 a 11 fala como recorrer a Deus nos problemas e como comportar-se nas circunstâncias prósperas e adversas. Nos versículos 12 a 18, você vai ver sobre considerar que todo mal procede de nós e todo bem vem de Deus. Nos versículos 19 a 20, o dever de vigiar contra o temperamento leviano e o de receber com mansidão a palavra de Deus. Nos versículos 22 a 25, o dever de viver conforme a isso. Nos versículos 26 e 27, a diferença entre as pretensões vãs e a verdadeira religião. Capítulo 3. Nesse capítulo falaremos sobre Pedro. Então vamos a 1 Pedro. Teremos o nosso querido e sanguíneo Pedro, que fala de forma doce, mansa e firme, com uma desenvoltura de um letrado, mas na verdade de homem forjado na vivência da prática. Vermos uma fulgante e grande manifestação do homem que cresceu e se posicionou em simplesmente seguir em frente e não voltar ao mundo de pescador de peixes, e sim tomar para si o ministério de ser um pescador de homens. As mesmas grandes doutrinas das epístolas de Paulo são aqui aplicadas aos mesmos propósitos práticos. Essa epístola é notável pela doçura, a bondade e o amor humilde com que está escrita. Dá um resumo breve, embora claro, das consolações e das instruções necessárias para estimular e dirigir o cristão em sua viagem ao céu, elevando seus pensamentos e seus desejos a essa felicidade e fortalecendo-o em seu caminho contra a oposição procedente da corrupção interior e das tentações e aflições exteriores. A autoria dessa epístola está lá, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, consta como dado sobre esse autor, lá em 1 Pedro 1. Pensa-se, portanto, no discípulo Simão, a quem Jesus dera o cognome Cefas, do aramaico, igual a Pedro, do greco-latino, com a promessa de que sobre essa rocha ele haveria de construir a sua igreja. Lá em Mateus 16, 18 e em João 1,42 fala sobre isso. Como destinatários são forasteiros, eleitos da diáspora, no ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Naquele tempo, esses nomes regionais da Ásia Menor designavam províncias romanas maiores, todas surgidas entre 136 AC na Ásia e 17 DC na Capadócia. Como local e data dessa escrita, a redação, a carta cita a Babilônia, em 1 Pedro 5,13. Provavelmente isso se refere a Roma. Para a data, é importante notarmos as referências dos pais eclesiásticos. Eles informam que Pedro teria morrido como mártir, sobre Nero, por volta do ano 64. Portanto, a carta deve ter sido escrita entre o começo e meados dos anos 60.
Como tema, essa epístola traz sofrimento por amor a Cristo. E ela traz uma mensagem central muito bacana. Ela diz assim: os cristãos constituem a raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, com a missão de proclamar ao mundo, através de um testemunho exemplar, a sua magnífica grandeza. Isso é o que Pedro nos escreve. 1 Pedro também fala de alguns temas importantes que você vai ter aí no teu livro-texto, ele mais sobre isso, que trata sobre o Deus vivo, trata sobre a santidade cristã e sobre o sofrimento na vida cristã. Também no seu livro-texto você vai ter aquele esboço geral. Eu vou falar aqui algumas referências e no seu livro-texto você vai ter completinho isso aí, que são os capítulos separados. No capítulo 1, nós temos os versículos de 1 a 9, fala sobre o apóstolo abençoa a Deus por seus benefícios especiais por meio de Cristo. Versículos 10 a 12, a salvação por Cristo anunciada na profecia antiga. Versículos 13 a 16, exortação à comunhão. Para a data, é importante notarmos as referências dos pais eclesiásticos. Eles informam que Pedro teria morrido como mártir, sobre Nero, por volta do ano 64. Portanto, a carta deve ter sido escrita entre o começo e meados dos anos 60. Como tema, essa epístola traz sofrimento por amor a Cristo. E ela traz uma mensagem central muito bacana. Ela diz assim: os cristãos constituem a raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, com a missão de proclamar ao mundo, através de um testemunho exemplar, a sua magnífica grandeza. Isso é o que Pedro nos escreve. 1 Pedro também fala de alguns temas importantes que você vai ter aí no teu livro-texto, ele mais sobre isso, que trata sobre o Deus vivo, trata sobre a santidade cristã e sobre o sofrimento na vida cristã. Também no seu livro-texto você vai ter aquele esboço geral. Eu vou falar aqui algumas referências e no seu livro-texto você vai ter completinho isso aí, que são os capítulos separados. No capítulo 1, nós temos os versículos de 1 a 9, fala sobre o apóstolo abençoa a Deus por seus benefícios especiais por meio de Cristo. Versículos 10 a 12, a salvação por Cristo anunciada na profecia antiga. Versículos 13 a 16, exortação à comunhão. Versículos 17 a 25, como convém a seus princípios, privilégios e obrigações. No capítulo 2, nós temos os versículos 1 a 10. Recomendação de um temperamento que corresponda com o caráter cristão do nascido de novo. Versículos 11 e 12. Deve haver uma conversação santa entre os gentios. Versículos 13 a 17. Exortação aos súbditos a render uma justa obediência a seus governantes civis. Versículos 18 a 25. Também os servos a seus amos, e a todos para que sejam pacientes, conforme com o exemplo do Salvador sofredor. No capítulo 3, temos do versículo 1 a 7, os deveres das esposas e dos esposos. Versículos 8 a 13, os cristãos são exortados a harmonizar. Versículos 14 a 22, exortados à paciência nas perseguições por amor à justiça, considerando que Cristo sofreu com paciência. Passamos então ao capítulo 4, versículos 1 a 6. Insta-se a considerar os sofrimentos de Cristo para a pureza e a santidade. Versículos 7 a 11. O final próximo do Estado judaico como razão para a sobriedade e a vigilância e a oração. Versículos 12 a 19. Exorta-se aos crentes a regozijar-se e gloriar-se
nas repreensões e nos sofrimentos por Cristo, e a encomendarem suas almas ao cuidado do fiel Deus. Capítulo 5, versículos 1 a 4. Exortação e estímulo aos anciãos. Versículos 5 a 9. Os cristãos mais jovens devem submeter-se aos anciãos e ceder com humildade e paciência ante Deus, e devem ser sóbrios, vigilantes e firmes na fé. Versículos 10 a 14. Orações por seu crescimento. Passamos então a 2 Pedro. Essa epístola ela está claramente conectada com a anterior de Pedro, tendo expressado as suas bênçãos a que Deus chama os cristãos. Exorta os que têm recebido estes dons preciosos a propor-se melhorar em graça e virtude. Traz como mensagem central o crescimento no conhecimento de Cristo e de sua sã doutrina constitui a arma mais eficaz para derrotar as heresias destruidoras no seio da comunidade cristã. Esta carta, possivelmente, ela foi escrita aos cristãos da Ásia Menor. Notamos isso em 2 Pedro 3:1, enquanto ainda tinham 1 Pedro em suas mentes. Se aceitarmos que 1 Pedro foi escrita em Roma em cerca de 64 d.C., parece razoável considerar que 2 Pedro foi em Roma lá pelo fim do reinado de Nero, possivelmente entre 66 e 68 d.C. Também no seu livro-texto você vai ter mais alguns temas aprofundados, como degraus para o crescimento cristão, o perigo dos falsos mestres e a segunda vinda de Cristo. Naquele nosso conhecido esboço geral que você vai ter no seu livro-texto, que eu vou te passar agora, apenas os títulos dele, no capítulo 1, dos versículos 1 a 11, nós temos exortações a agregar a fé, o exercício de diversas virtudes. Versículos 12 a 15, o apóstolo espera a sua iminente morte. Versículos 16 a 21, e confirma a verdade do Evangelho, relacionando-o com a manifestação de Cristo para o juízo. No capítulo 2, temos do versículo 1 a 9, adverte aos crentes contra os falsos mestres, e a certeza de seu castigo se mostra com exemplos. Versículos 10 a 16. Uma descrição dos sedutores como excessivamente malvados. Versículos 17 a 22. Porém, fazem elevadas pretensões de liberdade e pureza. No capítulo 3, temos nos versículos de 1 a 4. Aqui a intenção é lembrar a vinda final de Cristo a julgar. Versículos 5 a 10. Aparecerá inesperadamente quando o estado presente da natureza seja devastado pelo fogo. Versículos 11 a 18. Infere-se disto a necessidade da santidade e a consistência na fé. Capítulo 4. Neste capítulo vamos tratar das cartas de João. Vamos a 1 João então. Passamos ao nosso amado e querido João, que de forma doce e forte nas palavras: Filhinho, importa que vos ameis uns aos outros. Declara a nossa pouca estrutura em olhar para um entorno e compreender o quanto amar é algo que deve ser cultivado, devendo ser exercido no convívio. Esta epístola ou carta é um discurso sobre os princípios doutrinários e práticos do cristianismo. A intenção evidente é refutar as bases, os princípios e as práticas ímpias e errôneas e advertir contra elas, especialmente contra as que rebaixam a deidade de Cristo e a realidade e poder dos seus padecimentos e morte como sacrifício expiatório. Também contra o que se afirma que os crentes não devem obedecer aos mandamentos, uma vez salvos pela graça. Essa epístola também estimula que todos que professam conhecer a Deus,
a que tenham comunhão com Ele, acreditem nele e que andem em santidade, não em pecado, demonstrando que uma profissão puramente externa é nada sem a evidência de uma vida e conduta santa. Também ajuda a estimular e animar os cristãos verdadeiros a ter comunhão com Deus e o Senhor Jesus Cristo. A consistência da fé verdadeira e a pureza de vida. Sobre sua autoria, embora a carta seja anônima, temos evidências externas que nos mostram que foi João, aquele apóstolo amado, que escreveu. Possíveis alusões são encontradas em muitos documentos, provenientes do final do século I e do início do século II. Os mais prováveis são aquela dita por Clemente de Roma e Policarpo, que afirma que João, o apóstolo, é o autor de suas epístolas. Há também vários termos similares encontrados no Evangelho de João. São eles ágape, amor, phos, luz, zoe, vida, meno, habitar. Com isso nos clareia a ideia de que o Evangelho e a carta foram escritos pelo mesmo autor. No livro você terá as referências completas sobre esses links entre o Evangelho de João e entre as epístolas de João. Sobre os seus destinatários, por não conter saudações, despedidas ou menções de nomes, tem-se considerado que a carta foi destinada à igreja em geral, a todos. O apóstolo trata carinhosamente os destinatários como meus filhinhos e amados. Isso parece indicar que, embora não tenha vinculado a epístola a nenhuma comunidade específica, o autor tem em mente pessoas conhecidas, as quais seriam as primeiras a receberem aquela mensagem. Ao contrário dos outros apóstolos, João não dirige essa epístola a nenhuma igreja ou pessoa em particular. Escreve para todos, isso é, todos os cristãos, velhos ou moços, homens ou mulheres, todos os cristãos. Ele escreveu essa epístola para que crescessem em Cristo, soubessem também que tem uma vida eterna crendo em Cristo. De acordo com a tradição da igreja antiga, João viveu em Éfeso. Lembra que você estudou sobre Éfeso lá no capítulo 1? Foi colocado lá no capítulo 1 sobre a história. Então você vai entender um pouquinho mais de Éfeso lá. Creio que você já leu, então você já vai entender aqui o que significa. Então ele viveu em Éfeso os seus últimos dias. Por conseguinte, 1 João muito provavelmente foi uma epístola geral, escrita para cristãos que conheceram na Ásia Menor, na área que circundava Éfeso. Isso foi lá por volta do ano 90 depois de Cristo. O apóstolo João, o último escritor do Novo Testamento. Com suas escrituras, o Novo Testamento termina. Com ele, a revelação divina é fechada. Só João que escreveu depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Provavelmente todos os outros apóstolos tinham morrido quando João escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. João já estava muito velho quando escreveu esse último livro lá em Éfeso. O tema de 1 João é Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o seguem devem viver de uma maneira justa. Como mensagem central ele traz: Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou para trazer luz ao mundo. Aqueles que o seguem devem viver na sua luz, em comunhão e amor de maneira justa. Também no seu livro-texto você vai ter uma descrição mais aprofundada sobre os termos que se seguem, alguns temas importantes, como vida eterna, pecado e o amor. No seu livro-texto você terá o esboço geral das cartas. Abaixo eu vou passar para você os versículos que tratam alguns assuntos. Capítulo 1, versículos 1 a 4. O apóstolo dedica sua epístola aos crentes em geral, com um testemunho evidente de Cristo para promover a felicidade e o gozo deles. Versículos 5 a 10. Demonstra-se que é necessária a vida de santidade para ter comunhão com Deus.
Capítulo 2, versículos 1 e 2. O apóstolo se dirige à expiação de Cristo para a ajuda contra as debilidades pecaminosas. Versículos 3 a 11. Os efeitos do conhecimento salvador para produzir o amor aos irmãos. Versículos 12 a 14. Os cristãos são tratados como filhinhos, jovens e pais. Versículos 15 a 23. Todos são advertidos contra do amor a este mundo e contra o erro. Versículos 24 a 29. Exortação a permanecerem firmes na fé e na santidade. Capítulo 3, versículo 1 e 2. O apóstolo admira o amor de Deus ao converter os crentes em seus filhos. Versículos 3 a 10. A influência purificadora da esperança de ver a Cristo e o perigo de pretender isto vivendo em pecado. Versículos 11 a 15. O amor aos irmãos é o caráter do verdadeiro cristão. Versículos 16 a 21. Esse amor é descrito por seus atos. Versículos 22 a 24. A vantagem da fé, do amor e da obediência. Capítulo 4, versículos 1 a 6. Os crentes são advertidos em contra de atender a qualquer que pretenda ter o Espírito. Versículos 7 a 21. O amor fraternal está vigente. Capítulo 5, versículos 1 a 5. O amor fraternal é o efeito do novo nascimento, que faz grato obedecer todos os mandamentos de Deus. Versículos 6 a 8. Referência às testemunhas em que concordam em provar que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias verdadeiro. Versículos 9 a 12. A satisfação que tem o crente por Cristo e a vida eterna por meio dele. Versículos 13 a 17. A seguridade de que Deus ouve e responde às orações. Versículos 18 a 21. A feliz condição dos verdadeiros crentes e o mandado de renunciar à idolatria. Passamos então a 2 João. Essa epístola é como um resumo da primeira. Em poucas palavras, trata os mesmos pontos. A senhora eleita é elogiada pela educação virtuosa e religiosa de seus filhos. É exortada a permanecer na doutrina de Cristo, a perseverar na verdade e a evitar cuidadosamente os enganos dos falsos mestres. Todavia, o apóstolo lhe roga principalmente que pratique o grande mandamento do amor e da caridade aos cristãos. Como destinatário, a segunda epístola ela é dirigida a uma senhora e seus filhos. Tal mulher não é identificada nas Escrituras. Há quem defenda uma tese que a senhora eleita seja Maria, aquela Maria, irmã de Marta, a qual estaria mencionada no versículo 13. Também há outros que tomem o termo senhora, em grego cúria, considerando como nome próprio. Outras hipóteses que surgem são que João estivesse chamando de senhora eleita a uma igreja específica, ou a igreja em geral, personificando igreja e os membros, ou seja, a senhora eleita seria a igreja e os membros seriam os seus filhos. Sobre o local e data de escrita, não temos muita certeza, mas o peso da evidência de João ter escrito todas as 3 epístolas, levando seu nome, aponta para cerca de 90 depois de Cristo, logo depois de 1 João ter sido escrita, lá em Éfeso, que a gente já comentou. 2 João, ela traz como tema a advertência quanto aos falsos mestres e também traz como mensagem central: os cristãos devem andar na verdade, no amor de Cristo e recusar companhia dos falsos mestres. 2 João também fala de alguns outros temas importantes que você vai estudar aí no seu livro-texto, que são a verdade, o amor fraternal e a advertência contra os falsos mestres. Passamos então ao nosso esboço geral, aquele esbocinho que você tem no seu livro-texto e que eu vou passar só as referências para você. Versículos 1 a 3. O apóstolo saúda a senhora eleita e a seus filhos. Versículo 4 a 6.
expressa o seu gozo pela fé e o amor deles. Versículos 7 a 11, os adverte contra os enganadores. Versículos 12 e 13, ele termina. Passamos então à terceira João. Um enfoque da atenção na terceira carta ou epístola de João, provavelmente escrita também em 90 depois de Cristo, é sobre uma certa disputa eclesiástica. Vocês não conhecem isso, né? É uma disputa eclesiástica mesmo. O lugar da residência dos destinatários também é desconhecido, mas o mais provável é que fosse na região em torno de Éfeso, já que João vivia ali. João enviou essa carta ou epístola a Gaio, a fim de 3 pontos. 1. Elogiar a hospitalidade de Gaio pelos irmãos, provavelmente mestres itinerantes que João havia enviado para aquele lugar. O segundo ponto seria exprobar a Diótrefes, um mestre local que se impunha qual superior por sua falta de hospitalidade para com os irmãos e por seus métodos ditatoriais e por sua oposição à autoridade apostólica de João. Por fim, o 3, elogiar Demétrio, que provavelmente Demétrio ele era o provável portador dessa epístola e também foi enviado da igreja onde estava João para Diótrefes. O tema de terceira João, ser hospitaleiro com os verdadeiros mestres cristãos. Ela traz como sua mensagem central o dever cristão da hospitalidade para com os cooperadores da verdade. Terceira João, como você vai ver aí no seu livro texto, fala de alguns temas importantes também, como o testemunho pessoal, o dever da hospitalidade cristã e a facciosidade. Aquele nosso velho e querido esbocinho para vocês. Versículos 1 a 8. O apóstolo elogia Gaio por sua piedade e hospitalidade. Versículos 9 a 12. O adverte para que não se coloque do lado de Diótrefes, que era um espírito turbulento, mas recomenda a Demétrio como homem de caráter e excelente. Versículos 13 e 14. Espera ver logo Gaio. Ele se despede falando, logo eu pretendo te ver, logo eu pretendo estar aí. Né? E com isso nós encerramos aqui a capítulo 4. Então, capítulo 5, Judas. Judas, um personagem que poderia passar nulo, com passagens de texto um tanto quanto duvidosas, mas que deixa uma mensagem de posicionamento diante de apenas o que decidimos e escolhemos ser diante daquele que nos salvou. O texto, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todos sempre. Amém. Isso está lá em Judas 24 e 25. Então essa pequena passagem mostra a essência dessa pequena carta. A autoria se dá, o autor nós identificamos como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, lá no versículo 1. Judas era um nome comum no primeiro século, com a forte atestação da igreja primitiva e a auto-identificação do autor, afirma-se que neste livro, que o autor dessa pequena epístola é Judas, o Judas irmão de Tiago, ou seja, o meio-irmão de Jesus. Essa carta tem como está dirigida a todos os crentes do Evangelho, e sua intenção é resguardar os crentes contra os falsos mestres que haviam começado a infiltrar-se na igreja cristã e a disseminar preceitos perigosos para reduzir todo o cristianismo a uma fé só de nome e a uma profissão externa do Evangelho.
tendo negado assim as obrigações da santidade pessoal. Ensinavam a seus discípulos a viverem em sendas pecaminosas e ao mesmo tempo os bajulavam com a esperança da vida eterna. Demonstra-se o vil caráter destes sedutores e se pronuncia sua sentença, e a epístola conclui com advertências, admoestações e conselhos para os crentes. Como tema, ela tem a batalha pela fé, e como mensagem central, ela traz o perigo dos falsos mestres e suas heresias no seio da comunidade cristã. Judas também fala de alguns outros temas que você vai estudar aí no seu livro-texto, tais como a defesa da fé, o perigo dos falsos mestres e uma exortação à perseverança dos santos e à busca dos indecisos. Como esboço, nós temos nos versículos 1 a 4, o apóstolo exorta a constância na fé. Versículos 5 a 7, o perigo de ser infectado pelos falsos mestres e o castigo temível que lhe será infligido e a seus seguidores. Versículos 8 a 16, uma descrição espantosa dos sedutores e de seu final deplorável. Versículos 17 a 23, adverte-se aos crentes que não se deixarem surpreender pelos enganadores que surjam entre eles. Versículos 24 e 25. A epístola conclui com uma alentadora doxologia ou palavras de louvor. Bem, por aí encerramos e mais uma vez eu procuro dizer, é muito pouco o conteúdo aqui disponibilizado. Com certeza o desejo de mais, aquele desejo de quero mais, ele deve tomar conta de você. Todos que passarem por essa disciplina, e acredito que de todas as demais pessoas existentes, quando nós temos o desejo de nos aprofundarmos em saber mais, isso nos faz crescer, isso nos traz questionamentos e isso faz com que a gente busque mais. E temos um sentimento de entender, um sentimento de buscar, pois nós nunca saberemos tudo. Ou seja, nós não sabemos nada. Por mais que a gente tente, nós sempre aprendemos. Ainda mais na palavra de Deus. Palavra de Deus que é algo que se renova todos os dias. É algo que nos faz crescer. É um manual de vida para nós. Com essas cartas, eu espero que você entenda a sua real e verdadeira existência. É muito fácil para a gente. Nós vemos por aí vários pregadores que abrem lá a Bíblia no Antigo Testamento e pregam mensagens lindas, mensagens maravilhosas, que muitas vezes tocam a nossa alma. Mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento é algo histórico. É aquilo que nós vimos no nosso capítulo 1. Algo histórico, algo que nós precisamos saber lá de trás. Então nós podemos aprender a história e passar ali. Agora, quando nós falamos de epístolas gerais, quando nós falamos de epístolas paulinas, quando nós falamos de evangelhos, nós falamos de vida, nós falamos daquele que veio, daquele que morreu por mim e por você. Nós falamos de um estado em que nos encontramos. Então pregar as boas novas, pregar o Novo Testamento é algo muito importante. Porque o Novo Testamento, ele não é história. O Novo Testamento é vivência. O Novo Testamento é o hoje, é o que eu e o que você vivemos. Então pense nisso. Pense que nós podemos levar essa mensagem adiante. E que amanhã você, que hoje está fazendo o ITQ, seja o futuro professor, seja aquela pessoa que vai levar a mensagem de Cristo adiante. Deus te abençoe. Um grande abraço, professor Paulo.